Não, das eleições. 2024, Isso. certo? Tá. O último ano de eleições, 2024. Hum. Qual é o ano de mandato de, do último, da última gestão? O ano do mandato da última gestão? Qual foi o último ano de mandato da gestão passada? 2024 também. 2024 também. Beleza. As eleições ocorrem no último ano de mandato e não um ano antes do último ano de mandato. Foi assim que eu entendi que estava errado. Tá. Na minha visão faz sentido. Mas aí é o que eu tô perguntando assim. Você explicou, mas a minha pergunta foi: qual é a chance daquela letra C estar errada? Olha, na prova, como as outras estavam todas erradas, eu marcaria essa só porque as outras todas estavam erradas. Mas eu acho que nenhuma delas estava correta. Tá. Você explicou, mas é porque eu tava tentando fazer você responder de outra forma. Porque eu queria que você falasse assim, qual é a chance? Ah, Ian, eu acho que é 100% que tá errado. Aí eu queria que talvez você colocasse uma porcentagem Ah, na entendi. situação, entendeu? Por exemplo, Entendi. ó, se eu chegasse para você e falasse hoje aqui em Conquista, né? Eu não sei como é que tá o tempo aí em Caraíbas, mas aqui em Conquista, qual é a chance de chover? Em percentagem? De maneira geral, o que que você falaria? Eu falo, César, qual é a chance de chover hoje em Conquista? Olha, em percentagem eu não sei, mas eu diria que há uma grande chance de chover porque está muito calor e está nublado e está ameaçando chuva. Beleza. Aí você entende assim, ó, pode acontecer, mas também pode não acontecer. A ideia, aí a gente entra aqui, ó. A ideia da probabilidade é você verificar uma situação e em termos matemáticos, Lucas, você vai quantificar a chance de algo ocorrer. E aí a gente vai entender que esse algo se torna um evento, esse alguma coisa, ele tem a ver com um experimento aleatório, que são os três conceitos iniciais que a gente tem. Então a gente sempre vai pensar, Cel, que a probabilidade, claro, ela pode ter 100% de certeza, ela pode ter 0% de certeza. Probabilidade hoje, juros compostos está gravado, Aline. Eu vou optar por deixar só o gravado, por envolver log, essas coisas. Eu sei que tem um pouquinho mais de matemática ali e acaba dificultando a vida de muita gente. Então, deixa no gravado e a gente segue algo a mais, entendeu? Eu tava pensando dessa forma. Melhor, melhor. Ainda mais que o edital tá suspenso e a gente vê mais alguma coisinha, entendeu? Mas era juros compostos, sim, mas aí tá gravado, deixei gravado e a gente segue. A gente só tem a hoje e quinta-feira no cronograma, entendeu? É ruim, mas faz mais sentido. No momento faz mais sentido. Aí aqui, César, o que que acontece? O primeiro conceito que a gente trabalha na probabilidade é o experimento aleatório, certo? Estatística e probabilidade, eles estão intimamente ligados. Então, assim, ó, Lucas, toda vez que a gente fala sobre experimento, dentro da estatística e probabilidade, é tudo aquilo em que resulta em um resultado, e que gera um resultado para você. Vou te dar um exemplo, ó. Jogo de cartas, baralho. Se eu pego um baralho, Adriana,
todo virado para baixo. E aí eu começo a tirar cartas. É claro que a face frontal da carta, exato. É claro que a face frontal da carta, ela vai te apresentar um tipo. Eu não tenho muita afinidade com baralho, mas a gente tem ali aquele coração, tem espada. Como é que é a linha aqui do baralho lá? São 4 tipos. Eu não lembro. Eu sei que tem espada, tem coração, não sei os outros 2. Só que quando você puxa, você percebe que você copa e ouro. Pronto. Então você tem ali, ó, espada, copa, ouro, paus. Quando você puxa uma carta, ele te gera um resultado. Tem a numeração e tem o tipo dela. Mas aí você percebe que é de maneira aleatória? É uma possibilidade. São chamados jogos de azar, tá? Uma outra situação que ficaria mais clara até. Lançamento de dados. Se você pega, Noemi, um dado e joga infinitas vezes para cima, quando ele cai no chão, você está vendo um resultado, não tá? Tá, isso, Lini. Se for um D20, um D4, D16, D8, a questão ela te mostra, mas normalmente quando ele fala lançamento de dados, é sempre D6, tá? É sempre normalmente de 6 faces mesmo, mas tem possibilidade de vir outras quantidades, mas aí ela teria que ser bem mais específica. Quando você joga o dado e vê a face, aquilo que está te apresentando é um resultado. Só que eu quero que vocês entendam que todos esses fenômenos são sempre aleatório, tá? Porque você não sabe o resultado que vai te apresentar. Olha o que que Line falou, ó. Lançamento de moedas. Se você lança uma moeda infinitas vezes, você percebe que tende a ser aleatório. Só que você tem que ter muito cuidado assim, ó, Rafa. Às vezes alguém fala, oi, Ian, mas e se eu jogar uma moeda e cair 10 vezes, cara? O que que isso quer dizer? Esses fenômenos, só a título de curiosidade, Lins, tem uma teoria que é chamada teoria dos grandes números. Porque pode parecer que inicialmente uma pessoa tenha sorte e gere 10 caras. Mas não é que necessariamente está viciado, porque jogando infinitas. Ué, sumiu? Alô, minha câmera sumiu. Sumiu, não sumiu? Oxi. Espera aí, que eu tô. Uai. Calma aí, tá, gente? Deixa eu tentar aqui, que tá doido isso aqui, ué. Não, o áudio eu consigo visualizar que tá com áudio. Ah, velho. Acho que foi. Ai, foi. Foi. Foi, beleza. Então, ó, são sempre situações que te geram fenômenos aleatórios. Beleza? Beleza. E isso a questão ela vai te apresentar, tá? Uma vez que a questão ela te apresenta o experimento, o fenômeno, ele vai citar um sorteio, um lançamento de um dado, um jogo de cartas. É sempre uma situação aleatória. Nessa situação aleatória, você precisa enxergar 2 coisas. Primeiro, você precisa enxergar qual é o seu espaço amostral e os eventos. Exatamente, Line. Qual é o seu espaço amostral e, consequentemente, os eventos. O nome e os conceitos parecem rebuscados, mas não são. Porque quando você vai no espaço amostral, é simplesmente visualizar o conjunto total. O conjunto total de elementos. Isso é o seu espaço amostral. Exatamente. A Aline é a invocadora, rapaz.
Conjunto total de elementos. Por exemplo, ó, ô Lucas, quando você lança uma moeda, a gente está falando só de uma moeda, não vamos falar de duas ou mais sendo árvore de decisão, não. Vamos começar de uma maneira mais simples. No lançamento de uma moeda, jogada infinitas vezes, qual é o conjunto total de elementos que você tem? E aí, talvez fique mais fácil quando você pensa assim, ó, é o conjunto total de possibilidades de resultado. No caso do nosso evento, no nosso experimento, moeda jogada infinitas vezes, só pode sair o quê? Cara ou coroa. Como a gente está trabalhando, Alessandra, em relação a um conjunto, enxerga-se que o quê? Que nós temos um espaço amostral com dois elementos, sendo esses dois cara, coroa. Beleza? Quando eu lanço um dado infinitas vezes, eu consigo perceber, CS, que chega um momento que ele tem um limite. Não passa de um valor nem para cima nem para baixo. Se tratando de 6 faces, vai sair em algum momento esses valores aqui, ó. Então, o que que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o conjunto total de possibilidades de resultado. Então, esse conjunto, ele retorna para mim quantas possibilidades? 6. Então, eu tenho aqui um conjunto com 6 elementos. Mas não confunda, tá? Esse 6 daqui com esse 6 daqui. Beleza? Aqui eu só estou colocando na frente a quantidade total de possibilidades. E dentro são as possibilidades. Certo? Ó, lembra que a Aline falou, Ian, as cartas, o baralho tem 52 cartas. Mas eu não vou ficar escrevendo todas elas aqui, não. Mas eu preciso entender que se eu pegar um baralho e for sortear uma carta, eu tenho ali um total de quantas possibilidades de resultado? 52. Então, o jogo de cartas ele tem um total de 52 elementos. Por exemplo, vocês vão pegar muitas questões que envolvem sorteio. Aí, Céu, a gente vai sortear um carro 0 km aqui na sala, certo? Entenda, ó, vamos sortear. Então, o meu experimento é um sorteio, porque o sorteio gera um resultado aleatório. Qual é o meu espaço amostral do sorteio de um carro aqui? Aí toda vez que eu preciso enxergar o espaço amostral, é só eu pensar na quantidade total de elementos. Então, nessa situação do sorteio, a quantidade de pessoas da sala no momento se torna o meu espaço amostral, tá? Então a questão ela vai te guiar para isso daí, mas você precisa enxergar qual é o seu espaço amostral. Terceiro e último conceito é o que a gente chama de evento, tá bom? Se a gente pegar, Aline, tipo assim, de maneira conceitual, a gente vai entender que o evento é o que você escreveu. Ele é um subconjunto do espaço amostral. Mas aí a gente vai pensar de uma outra forma, tá? A gente vai pensar assim: o que que eu entendo por evento? O evento é aquilo que na questão eu desejo encontrar, eu desejo visualizar. Então, ó, evento é aquilo que desejo visualizar como resposta. Isso. Aí o que que eu consigo perceber, César? Aquilo que eu desejo visualizar como resposta, obrigatoriamente vai estar dentro
obrigatoriamente vai estar dentro do total de elementos. Escrevendo assim parece não fazer tanto sentido, mas na hora que eu colocar o exemplo vai fazer. Então observe, ó, o Lucas, lembra que a gente falou do experimento lançamento de um dado? Então, ó, lançamento de um dado. Aí a gente percebeu que o total de possibilidades são 6. Porque eu tenho aqui, ó, 6 faces de 1 a 6. Beleza? Só que aí eu chego para você e falo assim, Lucas, eu não quero todos os números. Eu quero apenas uma parte que satisfaz o que eu quero, que eu vou citar. Eu chego para Lucas e falo assim, ó, eu quero que saia somente número par. Você está percebendo, CS, que a partir do momento exato, você está percebendo que a partir do momento em que eu falo assim, ó, eu não quero todos, eu tô querendo apenas os números pares. Mas você só vai olhar dentro do total. Porque eu sei que o 0 é par, que o 8 é par, que o 10 é par, mas não fazem parte do total, considerando que é um lançamento de um dado. Então, o que, que seria esse evento par? Eu olho o total e vejo, o 2 vai, o 4 vai e o 6 também. Entenda, ó, o que, que eu pedi? Números pares. Esses números pares, eles estão dentro do espaço amostral, que é o total de elementos. A questão ela vai te guiar para isso também. Ela vai te fornecer o total, Mônica, e vai te dar o comando. Ó, eu quero que você encontre tal coisa, enquanto probabilidade, tá? Se eu chego aqui agora, ó, eu quero que vocês falem para mim, porque a gente já viu MMC. Então, eu quero encontrar número primo. Quais números primos satisfazem aqui na minha situação? Vai estar lá um comando que a gente vai aprender como é que calcula a probabilidade. Mas vai estar lá qual é a probabilidade de retirar um número primo. Aí o número primo está dentro do total, que seria o lançamento de um dado. Quais números satisfazem esse evento? Manda para mim. Quais eu escolho? Isso, exatamente. Ó, turminha, 2, 3 e 5 são primos. E esses primos, CS, eles estão dentro do lançamento de um dado. Então, ó, o evento primo, eu iria olhar apenas esses daqui, tá bom? A questão ela te guia para olhar o espaço amostral e você enxergar quais elementos satisfazem. Aí, para que eu estou fazendo isso tudo? Para aprender a calcular uma probabilidade, tá? Então, ó, como encontrar a probabilidade, eu vou escrever assim e ajustar. Ó, como encontrar a probabilidade de algo ocorrer. Só que aí a gente vai ajustar uma coisa. A partir de agora, Cés, esse algo acontecer, ele vai receber um nome. O algo acontecer é exatamente o evento que eu quero. Porque você percebe que o evento é uma parte específica do total, que a questão ela vai te dar. Então, o algo é o evento. Lembra que eu falei, ó, eu quero que saia número primo. Então, o algo é o sair número primo, é o evento. A gente vai fazer de uma maneira mais prática, tá? Line, não vou colocar técnica nada não, no sentido N, aquele S ou sigma, não. A gente vai fazer assim, ó, turma. Probabilidade, você vai escrever o que eu quero dividido pela quantidade total. A divisão
da quantidade de elementos do evento, porque o que eu quero que saia, ele tá relacionado com o evento. Então é uma divisão, Lucas, da quantidade de elementos do evento, o que eu quero, dividido pela quantidade total. E lembra que essa quantidade total, ela é o quê? O espaço amostral. É essa divisão. Agora, lembrando, ó, como resposta, isso, como resposta, a questão ela pode te fornecer algumas coisas. Ela pode pedir simplesmente a fração, e a fração está na alternativa, só que essa fração você tem um objetivo. Se for como resposta, você obrigatoriamente vai ter que simplificar. Na questão, ela pode exatamente a probabilidade de acertar a questão é de 20%. De 20%. 1 para 5, porque se você bota na fração, é 1 para 5. Aí, uma outra possibilidade é a resposta aparecer para você como número decimal, que é o resultado, CS, da divisão da fração. A gente vai ver também. Só que pode acontecer da questão ela dá para você como resposta a porcentagem. Lembra que a gente trabalhou no conteúdo de porcentagem aquela tabelinha que eu coloquei assim, ó, porcentagem, fração, decimal? Lembra que a gente fez ainda a conversão da porcentagem para o decimal, do decimal para a porcentagem? Aí eu falei assim, gente, essa tabela ela vai fazer muito mais sentido lá em probabilidade. Porque aqui em probabilidade, você de fato tem as três colunas da tabela como possível resposta. E manipular os valores vai ser pré-requisito mesmo, tá? Então, bora só ver esse exemplo e fazer as questões. Por exemplo, Alessandra, qual é a probabilidade de retirar um número par? Aí você vai olhar assim, ó, é se perguntar de verdade, não tem erro. Probabilidade é o que eu quero pelo todo, não é? É e vai ser, tá? O que que eu quero que saia? Aí você vai falar assim, Ian, o que eu quero que saia é o evento. E você está me falando que é um número par. Quantos elementos satisfaz isso? 3. Em um total de 6. Só que se a alternativa tivesse em fração, não apareceria 3 sobre 6. Porque aqui não está simplificado. Ian, é obrigatório? Não é que é obrigatório no sentido matemático, mas a questão ela vai obrigar você a fazer isso, tá? Então, quando eu divido por 3, é a mesma coisa que meio. Isso daqui é uma possibilidade de resposta. Só que quando você chega no papel e faz assim, ó, 1 dividido por 2, dividendo, divisor, quociente e resto é menor, eu coloco um zero para ficar maior e o quociente leva uma vírgula. Qual número multiplicado por 2 dá igual a 10? 5. Resto zero. Então a outra alternativa é 0,5. Só que lembra que pode estar em porcentagem, Mônica? Como é que eu coloco em porcentagem? Eu pego a vírgula e jogo 2 casas para lá, porque na verdade você multiplica por 100. Quando eu jogo 2 casas, eu preencho com zero aqui, ó, 50%. Poderia ser essas 3 alternativas, então realmente você precisa manipular isso aí, tá bom? Então, ó, essa e essa. Beleza? Se perguntem o que eu quero, tal coisa, quantos disso eu tenho, tanto, e o total, tanto, divide. É só seguir esse algoritmo, tá?
A gente pode Volta fazer só um assim. pouquinho para eu fotografar. Eu volto, Céu, aqui que você fala? Onde é que você quer? Aí mesmo, obrigada. Tá bom. Obrigado, Dina! Vai, na hora que você tirar a foto, você me sinaliza para eu descer. Ok. Tá. Ó, para quem tem dificuldade, a gente vai seguir só esse algoritmozinho aqui, ó. Você vai se perguntar, César, na questão, isso aqui, ó. A gente vai fazer essa mesma coisa, ó. O que eu quero? Tal coisa. Quantos elementos disso eu tenho? Você vai ter uma resposta, certo? E você vai se perguntar assim, ó, qual a quantidade total? Você vai ter uma outra resposta. Pega esses dois resultados e divide. Pronto. Você vai resolver as questões dessa forma. Vamos fazer questão de concurso agora, ó. Olha aqui. Suponha que certa agência do Banco do Brasil tenha 25 funcionários, cujas idades em anos são as seguintes. E aí você está vendo o quadro de funcionários. Aí ele pergunta para você assim, ó, a probabilidade, aqui já é o comando da questão, a probabilidade de que ao escolher-se aleatoriamente, experimento aleatório, um desses funcionários, a sua idade seja superior a 48 anos. Então, ó, a sua idade seja superior a 48 anos. Só para você ver como é que você responde. O CS, liga o microfone aí rapidão. Pronto. Ó, você vai me responder assim, dentro da questão. Dentro da questão, o que é que você quer encontrar? Eu quero encontrar. Deixa eu crescer a tela aqui. Vai. Pessoas com idades superiores a 48 anos. Isso. Olha a pergunta que a gente formulou lá para fazer uma questão de probabilidade. O que que eu quero? Idade, desliga não. Idade superior a 48. É o comando da questão. Aí você vai responder para mim, ó. Quantos elementos disso que a gente acabou de falar eu tenho? Olha aqui para mim, ó. Quantas idades superiores a 48 eu tenho? Superiores a 48, deixa eu contar. Vai. 6. 7, pode repetir? 7 pode Ó, repetir, tem números repetidos, tipo 60, 54, estão repetidos. mas não são 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Superiores a 48. Superior a 48. Então Não entra 48 não conta, 48. verdade. Exato. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se alguém me perguntar assim, oi, mas por que que nesse caso pode repetir? Por que que pode repetir? Porque são pessoas diferentes. Diferentes, Se você pensar como um sorteio, então poderia sair uma pessoa de 54 e a outra de 54, não tem problema. Aí, exato, Lucas. Superior a 48. Ah, eu sei que tem 6. Em um total de quanto, CS? De 25 pessoas. 25. É só dividir. Essa divisão, ela é a probabilidade. Só que aí você olha para a alternativa e percebe que não tem a fração. Aí o que que tem que encontrar? A porcentagem. Eu venho aqui
e divido. Exato. Ô Lini, ó, você poderia multiplicar por 4 em cima e embaixo, você já cai direto na fração, mas aqui a gente vai fazendo decimal. Turma, é menor, então eu coloco zero e acrescento vírgula. Aí você faz o quê? Qual o número multiplicado por 25 dá próximo de 60? Isso aqui é como se fosse na prova para você fazer mesmo, tá? Qual o número multiplicado por 25 dá próximo de 60? Ian, 2, porque vai dar 50. Então, ó, 50 para 60, É. 10. Acrescento zero e continuo. Qual o número multiplicado por 25 dá 100? 4. 0,24. Mas não tem, mas você já saberia que é letra E. Se eu ando aqui 2 casas, 24%. Letra E. Vocês conseguiram compreender? Me situa aí. Beleza. Vinícius, é só seguir o que eu quero, tal coisa. Quantos disso eu tenho? Tanto. E o total, tanto. E divide. Bom, vai achar dessa forma. Ó, faz essa questão aqui para mim. Manda aí. Peraí. Considere que 9 rapazes. Letra A, letra B. Ô, Alessandra, você consegue ligar o microfone aí? Consegue falar comigo? Não. Consegue. Fala, tá me ouvindo? Apareceu aqui que você desligou o microfone. Ou que tá, dá pra falar, vê aí. Tá, deu não. Deu não, deu não, deu não? Tá bom. Vamos ler a questão. Não estamos ouvindo não, viu? Ó, considere que 9 rapazes. Tá com dúvida, Marcos? Considere que 9 rapazes e 6 moças, sendo 3 delas. Então, ó, esse 3 não é um número diferente, não, tá? Esse 3 faz parte do 6. Sendo 3 delas adolescentes, se envolvam em um tumulto e sejam detidos para interrogatório. Se a primeira pessoa chamada para ser interrogada for escolhida aleatoriamente, experimento aleatório, então a probabilidade de essa pessoa ser uma moça adolescente. Ô, Marcos, você consegue ligar o microfone para falar comigo? Já que você tem dúvida. Ô, Ian, Oi.
Minha dúvida aí seria, no caso, a primeira parte da fração aí, porque, no caso, o total aí seria 15, né? E a, e Beleza. a, e a primeira parte? Ó, lembra das perguntas. E o que eu Você vai quero? se perguntar assim, ó, o que que você quer visualizar na questão? Como resposta. O que que eu quero que saia? Isso aí é que tá, que eu não encontrei não encontrei essa Aqui, ó, resposta. beleza. Vai ser isso aqui, ó. Normalmente, Marcos, o que você quer encontrar, ele vai vir, e normalmente não vai vir na questão. Ele vai falar assim, ó, a probabilidade de escolher um desses funcionários que tenha tal coisa, ele especificou. Aí na questão, qual é a probabilidade de você selecionar uma moça adolescente? Então, imagina que você está vendo um grupo, mas eu não quero todo mundo. Eu quero que saia ali uma moça adolescente. Isso daqui, ó, é o que define o que eu quero. Aí olha para a questão. Quantas você tem? 15. Adolescente. Um adolescente, 3. Sim. 3. Em um total de quanto? Um total de 6. De 6 moças. Pois é, Não, cuidado. Porque é o total de elementos. sim. 15. Essa é uma dúvida muito comum. Porque se você coloca aqui 3 dividido por 6, é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 0,5. O seu total, ele também inclui os rapazes que estão ali, ó. Entendeu? Uhum, Então é beleza. 3 dividido por 15. Aqui dá para você dividir e achar a resposta, mas a gente tem que ter o costume assim, ó. Dá para simplificar. Deixa eu montar aqui rapidão. Ó, dá para simplificar. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Essa daqui, ó, César, seria a resposta na forma de fração, como a questão poderia me apresentar. Entendeu? Tipo, se fosse alternativa fracionária, mas não é. Como não é, eu vou fazer isso aqui, ó, 1 dividido por 5, mas na hora eu faço isso aqui, ó. Dividendo menor que divisor, coloca um zero e acrescenta uma vírgula. 2 vezes 5, 10, resta o zero. Pronto. 0,2. E se a resposta fosse em porcentagem? 0,2 é a mesma coisa que 20%. Letra A. Tá? Pode aparecer dessa forma aí. Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo até o momento? Agora beleza. Agora ficou ok. Beleza. Tá. Foi, e no caso que você colocou aí 3 sobre 5, aliás, 3 sobre 6, só foi para exemplificar. Exemplificar, não é isso? Exato, não é a resposta, não. É porque, Entendi. assim, tem uma possibilidade da pessoa marcar errado mesmo. Porque acha assim, ó, eu quero a probabilidade de ser adolescente. Aí visualiza 3. Mas aí entende que é como se fosse dentro do grupo das mulheres, entendeu? Aí acabaria colocando 3 sobre 6 e esquecendo a possibilidade de colocar o rapaz no sorteio também, o que pode acontecer. Foi só um exemplo, no caso de entender dessa forma, mas não faz parte da questão, não, no sentido de resposta. Tá? Faz essa questão aí para mim. Você multiplicou 6 vezes 3? Mas por
que multiplicou? Porque, tipo assim, você tem 6 mulheres, das 6, 3 são adolescentes. Então, o 3 faz parte do 6. Não é uma coisa diferente. Esse era o detalhe. Vou falar. Aí, Cleidio, você vai me desculpar. Mas aí foi interpretação. Ai, ai, ai. Vai me desculpar. Aí não multiplica, não. Você visualiza dentro do enunciado mesmo. Tá. Beleza, exatamente. Ô, Marcos, ó, pra você ver como é que a gente pega aquele gancho da dúvida, aí vai refazendo e você vai entendendo, ó. Ele vai te dar um texto. Eu não vou ler esse texto ainda não. Vamos para a pergunta. A pergunta é: qual a probabilidade de tirar um assunto relativo a FGTS? A partir do momento que você leu lá, ó, probabilidade é o que eu quero pelo total. Qual era a primeira pergunta que a gente faz, César? O que que eu quero visualizar? Assunto relativo a FGTS. Quantos elementos disso eu tenho? Ó, aqui no texto, ó. 7 FGTS. Em um total de 20. Letra B. 0,35. Se for colocar em porcentagem, você vai encontrar, ó, 35%. Beleza? Segue essa estrutura. Você vai perceber que é assim também. Eu fiquei na dúvida na parte de simplificar. Como eu sei que tem que simplificar. Ô Mari, você tem que simplificar quando as alternativas for na forma de fração. Nesse caso aqui, deixa eu ver se nesse aqui daria para... Não, nesse aqui também não daria. Eu tô pegando um que talvez... Aqui, ó. Esse exemplo, ele é legal de colocar a sua dúvida. Você olha as alternativas. Elas estão na forma de fração? Não. Então, quando você chega aqui, Mari, eu não tinha a necessidade de realizar essa simplificação. Porque se eu pego 3 e divido por 15, eu acrescento um 0, 0, vírgula. Aqui, ó, 2 vezes 15, 30, resto 0. Aqui mesmo eu já mataria a resposta. Porque qual é a ideia de fração simplificada? São frações diferentes, mas equivalentes, ou seja, mesmo que tenha numerador e denominador diferente, o resultado ele é o mesmo. Então, como é decimal, eu consigo fazer aqui. Agora, você teria que simplificar se a questão fosse assim, ó. Letra B. Letra C. Letra D. Aí você ia olhar as alternativas e pensar, a alternativa é fração. Você ia achar, Mari, isso aqui. Mas como você olha as alternativas fracionárias, aí automaticamente você cai na simplificação, que cairia aqui. Mas se você encontrar porcentagem ou decimal, não precisa simplificar a fração. Divide direto. Mas é bom você criar esse costume, até porque você vai precisar em algum momento da fração simplificada, na alternativa de fração. Eu respondi sua dúvida. Manda para mim.
Beleza. Beleza. Vamos fazer mais questões. Faz essa questão aqui para mim. Pode usar a calculadora para agilizar nosso lado, a aula já está acabando também. Tá bom, Adriana? A gente já está acabando a aula também. O assunto de probabilidade, a gente vai terminar ele na próxima aula, que a gente tem um negócio chamado probabilidade condicional, que a gente trabalha, cai bastante também. Letra D. Exato. Ó, se num recipiente há exatamente 7 bolas azuis e 9 bolas vermelhas, todas de mesmo formato e densidade. Então a probabilidade, então o que eu quero pelo total de sortearmos uma bola desse recipiente. Marcos, de novo, ó. Tá bom. Eu quero uma bola que não seja vermelha. Isso é o que eu quero. Uma bola que não seja vermelha. Se ela não é vermelha, obrigatoriamente ela é o quê? No meu problema, azul. Porque eu só tenho 2. Quantos elementos disso azul eu tenho? 7. Em um total de quantos? 7 mais 9. 16. Você entendeu, Marcos? Sim, agora sim. É Beleza. que eu dei uma perdida na leitura da pergunta aí, que eu fiz a soma invertida aí. Eu fiz 16, então, no caso 9 para 16. Entendi. Seria 9 para 16 se fosse assim, ó. Atenção no não aí. Exato. Certo. Que não seja vermelha. Aí, nesse caso, ele cai para azul. Tá? A resposta, se eu não me engano, ela teria assim 0,4375, alguma coisa assim. Só que o detalhe dessa questão, um detalhe muito importante, é por conta disso aqui, ó. Quando você encontrar uma questão, turma, de probabilidade, que ele joga para você assim, ó, é aproximadamente. É porque você vai olhar a alternativa, César, e vai olhar a resposta. Você vai ter que arredondar de alguma forma. O aproximadamente é porque não é exato mesmo. Aí você vai arredondar. Como você encontrou esse resultado, esse valor, se fosse em termos de porcentagem, é 43,7%. Ian, como é que você chegou em 43,7%? Ó, lembra que eu desloco a vírgula 2 casas? Ela vai estar aqui. 43,7 é aproximadamente 44. Essa vai ser a resposta, tá? Cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Tem que ficar de olho. Perfeito. Aline, dica, normalmente, em prova de professor de matemática, depois você dá uma olhada. Ele usa aquelas questões de eventos complementares, tá? Ele não cita o evento de fato, ele cita o complementar do evento. Aí você parte da porcentagem de 100%. Tipo assim, encontra a vermelha, complementa para azul. Pode também, entendeu? Às vezes ele não dá o evento que eu quero, ele dá o que eu não quero para ir para o que eu quero, é o complementar. Isso acontece muito em binomial de Newton. Binomial, evento binomial. Tranquilo. Show de bola. Tem também, exato. Depois tem que, ó, eu vou dar uma dica depois de experimento compor bacana também, que cai. Turminha, quinta-feira. Oi, Ian. Oi, Eline. Você tem outros cursos de matemática? Você fala isolados? Sim. Tem gravado do 0 ao avançado, mas não assim ao vivo como a gente está tendo. Sem problemas. Você tem? Tenho. Depois entra em contato. Tá bom. Esse ano eu vou virar concurseira. Ah,
Fechado. Porque a matemática básica não tem dificuldade, não. Não, tranquilo. Eu vou tranquilo. aprofundar mais. Fechado. Eu quero O que- aprofundar mais. Aí, se o que tiver você gravado, não tem precisar. problema, não. Eu consigo Tá aprender bom, beleza. sozinha. Tá, o que você precisar, você pode mandar mensagem, tá? Mesmo depois, a gente acaba as aulas, no caso vai ter reposição de português semana que vem. Mas eu quero depois que acabar isso mesmo. Isso, mas eu falo assim, mesmo depois que acabar, com o grupo ele continua, então vocês podem entrar em contato, pode mandar mensagem, não tem problema não, tá? Eu te mando também. Certinho. Obrigada. Show de bola. Você mandou assim, Ian, me dá um site para exercitarmos cálculo matemático. Como assim, Céu? Os de questão, de maneira geral, não entendi. De questões? Ô, Céu, o mais clássico de todos é o que? Concursos. Que ele é digitado assim. Esse é o mais clássico de todos. Eu uso do GRAM, porque eu tenho GRAM ilimitada. Então, para mim, tipo assim, mas eu não acho que a nível de questão ele é bom, mas eu uso por conta da assinatura. Mas para só questões, não. Tem provas? Lá tem também. Quando você entra assim, você pode filtrar pelo conteúdo, mas você pode falar assim, não, eu só quero as provas de farmácia. Aí você só vai para a prova de farmácia, entendeu? Dá tranquilo. Para essa finalidade em específica, ela compensa, entendeu? Então, show de bola, turma. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã tem aula normal, quinta tem aula normal, sexta tem aula normal, sábado tem aulão da educação, tá? Com Yuri, aquela parte da BNCC, aquela firula toda, Aline.